algumas pessoas entraram em contato comigo diretamente e perguntaram sobre um vídeo que existia no momento em que eu pude dar uma paraxá, e eu falei sobre o pecado mais grave da Torá, o pior pecado da Torá, em que eu tratava de um assunto de extrema importância, assunto relacionado à questão do derramamento de sêmen em vão, ou seja, os pecados sexuais, suas gravidades. E na ocasião dessa paraxá eu inclusive li bastante do texto do próprio Zohar, né, o texto literal, ali o finalzinho da paraxá Bereshit, e mais a paraxá Noah, eu lembro que foi a paraxá de Noah. E pessoas perguntaram por que esse vídeo saiu do ar e etc. Evidentemente, o que nós achamos que seria a melhor das soluções seria gravar novamente sobre esse assunto. Insta também ressaltar, né, é importante frisar, que eu estou escrevendo uma apostila. Essa apostila tinha um nome, e uma semana eu estava pensando, refletindo sobre o nome era muito parecido com o nome de um livro que eu estava lendo também, que tratava desse assunto, e aí eu fiquei, puxa, acho que eu tenho que mudar o nome. E no Shabat uma pessoa veio conversar comigo, dizendo que tinha sonhado comigo. No sonho eu estava de camisa branca e estendi a mão a ele. Eu tinha uma abotoadura no formato de menorá, né, dourada no pulso da camisa branca, muito bonito. E entregava para essa pessoa um livro. E falava, esse é um livro, lê, é muito bom. E a pessoa perguntava qual era o nome do livro, e eu dizia o nome do livro. E essa pessoa me contou o nome do livro. Na hora eu achei assim, interessante, mas não conectei exatamente com essa apostila que eu estou escrevendo. Mas fiquei meditando durante o Shabat sobre aquele nome que a pessoa me disse. E na ocasião, na hora, eu falei para ela, olha, pode deixar que a próximo material que eu escrever, vou colocar esse nome. Então, só para avisar a todos, já mudei o nome da apostila será esse nome que eu contei para essa pessoa no sonho, né, e ela me contou. Então, Baruch Hashem por isso, a resposta de Hashem. E esse assunto, eu vou desdobrá-lo em duas frentes. Existem dois tipos de estudo sobre esse assunto. Primeiro, que seria ele, eu diria, que é o primeiro passo, que os sábios chamam de Shemirat Einaim, que é sobre guardar os olhos. E o segundo, relacionado também, é o Shemirat Abrit, que é guardar o Brit, né? Guardar a aliança que Hashem fez com o povo judeu. E eu vou falar nesse material, nesse vídeo, coisas, evidentemente, que eu falei na paraxá, naquela paraxá, eu tenho ela gravada, ela não foi simplesmente deletada, vou estudá-la novamente, para ver o que eu posso melhorar, e já vou também introduzir novos conceitos que são importantíssimos. Então, para não deixar vocês com um gostinho, né, eu já vou aproveitar esse programa de hoje para dar início a isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu estou aqui com um esboço, eu imprimi aqui, ainda não está pronta, né? A apostila do curso da arte. Deixa eu esconder aqui o nome da apostila, que é secreto, ainda não pode ser divulgado, é um nome que tem tudo a ver mesmo com esse tema, mas eu quero introduzir fazendo aqui uma leitura do Midrash Rabbah. Os sábios escreveram: se lhe disserem que há sabedoria entre as nações, acredite neles. Se lhe disserem que há Torá entre as nações, não acredite neles. Então isso é uma coisa fundamental que nós temos que entender. Por que eu coloquei esse ponto? Ora, eu não vou simplesmente falar de um assunto, digamos, astronomia. Dizem os sábios que o Rambam aprendeu com os gregos astronomia. Aí dizem os sábios também que o povo judeu sempre dominou esse assunto. Mas depois da dispersão da romana, né, a destruição do segundo templo, esse assunto foi cair na mão dos pagãos. E aí o Rambam foi lá e pegou esse assunto de volta, fez parte
ele da retificação. Mas por que esse assunto? Quem já ouviu essa frase? Os olhos são a janela da alma. Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Acho que não sei se tem uma pessoa que nunca ouviu falar nessa frase. Só que se você for pesquisar a fundo, ou não tão a fundo, colocar no Google essa frase para saber quem é o autor dela, você vai descobrir, como eu descobri, né, para minha surpresa, que isso é atribuído a Leonardo da Vinci. Nada contra Leonardo da Vinci. Todo mundo sabe que ele foi um homem à frente de seu tempo, desenhou a Mona Lisa e tinha projetos, né, até de coisas muito avançadas, seriam até comparado a um helicóptero, etc. Todo aquele mistério sobre o Da Vinci, etc. Mas é óbvio que esse tema, essa frase pelo menos, eu não acredito que tenha sido criada por ele. Claro que não. Porque esse tipo de conhecimento, que os olhos são a janela da alma, ou seja, o que é uma janela? É a sua visão para o mundo. Então, se você mora numa casa, ninguém quer ter uma janela de frente para uma coisa ruim. Você não quer ficar vendo aquela coisa ruim. Aquilo vai fazer mal para você. Então você quer colocar uma janela, uma vista boa. Então da mesma forma são nossos olhos. Nós não queremos ficar olhando coisas ruins, porque isso vai fazer mal para a nossa alma. Nós queremos olhar para coisas boas. Só que aí entra o problema. Qual é o conceito de bom ou ruim? Será que todo mundo sabe o que nossos olhos podem ver e o que nossos olhos não podem ver? E aí, esse é o tema da nossa apostila. Ok? O que a Torá nos ensina sobre isso? Isso é uma correlação da Torá em relação a olhos? A relação que nós estamos vendo, que nós podemos ver? A Torá diz, não siga atrás de seus olhos. E aqui eu vou ler uma história que diz, quando Shem e Yefet, os filhos de Noar, cobriram a nudez de seu pai, eles seguraram um cobertor e andaram de costas em direção de modo a não vê-lo. Eles poderiam ter caminhado na direção dele de frente e mantido seus olhos baixos, porque acharam que era necessário andar de costas para trás. Podiam andar tapando os olhos, amarrar uma venda, colocar um chapéu com uma grande aba, colocar um boné. Mas por que eles andaram de costas? Porque eles tiveram esse tamanho zelo de andar de costas. No primeiro momento nós já imaginamos, o pai dele está nu. Quando a Torá é dada no Sinai, é proibido os filhos verem os pais nus. Então eles não vão andar simplesmente olhando para baixo, que algo poderia acontecer e eles sem querer olharem e descumprirem a mitzvah. Totalmente plausível, né? Mas será que esses homens eles não teriam controle de seus olhos? Seria necessário, além disso, andar de costas? E nós vamos entender o segredo que há nessa passagem. Uma vez que a imagem de Hashem está gravada sobre o rosto humano, a simples exposição do rosto a visões impróprias já é espiritualmente prejudicial, ou seja, a exposição do rosto, ainda que eles estivessem de olhos fechados, vendados, com uma aba de um boné, de um chapéu, o que fosse, só o fato do rosto estar direcionado àquela imagem já é prejudicial à alma. Portanto, eles andaram para trás, de costas, para proteger então suas almas santas, ensinou ao Shir. Baseado nisso, nós aprendemos que nós temos que ter esse zelo extremo com os nossos olhos e com a nossa santidade pessoal. Então, cuidado dos olhos, vocês vão aprender, vocês vão gravar, que se chama Shemirat Einaim. E o cuidado com essa santidade pessoal se chama Shemirat Abrit, ok? E esses dois assuntos são o cerne dessa apostila que eu escrevi, estou escrevendo ainda, mas também dessa aula aqui que estamos tendo juntos, ok? Qual é a base desse estudo? Por exemplo, você fala, se eu ler a Torá escrita, eu vou achar referências sobre isso. O que eu tenho que ler para aprender sobre esse assunto? A base são livros de Mussar e a própria Halahá em si. Quem não sabe o que é o livro de Mussar, Mussar é a ética.
Então, são todos aqueles livros que nos levam a refletir sobre o nosso caráter e sermos confrontados, né? Temos a opção de mudar ou continuar cometendo erro. Esse livro chama Mussar. Quais livros de Mussar você indica? Indico A Ética do Sinai, está aqui atrás de mim. Indico O Jardim da Paz, do Rav Shalom Arush. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Não estou encontrando, alguém deve ter pego. Indico O Caminho do Justo, Mesilat Yesharim, Caminho do Justo, escrito pelo Moshe Chaim Luzzatto. E com a apostila também, que estou escrevendo, estou pegando todos esses assuntos e concentrando nela. Vocês, além do material que está escrito, vão poder consultar as fontes. Evidentemente, tudo que é ensinado na apostila, que tem as devidas fontes, são citadas, e vocês podem depois buscar adquirir os livros, buscar acessar os sites, buscar ver os vídeos, etc. Tá? Desse material. A Halahá. Halahá, o Shulchan Aruch. Aqui nós temos o Kitsu Shulchan Aruch, que é o Shulchan Aruch abreviado, é o que nós encontramos, né? Esse aqui é o volume, a parte 1, que ele se divide em dois livros, tá? Também vai explicar essa questão de Shemirat Einaim em todos os cuidados. Importante ressaltar que esse material ele é direcionado aos homens. E nós vamos entender por que é direcionado aos homens e não às mulheres. Mas é óbvio que eu não senti até o momento de excluir as mulheres desse material. Por exemplo, se um homem adquiriu o livro Jardim da Paz, do Rav Shalom Arush, existe na introdução uma forte proibição para que mulheres leiam aquele livro. E por quê? Porque ele vai tratar de um assunto. Se a mulher ler, não vai ajudar o relacionamento dela com seu marido. Pelo contrário, só vai trazer problemas. E existe o livro que chama Sabedoria da Mulher, que seria o Jardim da Paz para as mulheres, em que há uma séria proibição do homem ler. Porque senão ele vai ver as dicas que o rabino está dando para as mulheres e evidentemente ele iria exigir esse comportamento, às vezes da noite para o dia da sua esposa. Isso não iria trazer nenhum benefício, só iria trazer problemas. O Rav Shalom Arush, inclusive, ele traz uma alusão. Seria a mesma coisa do que você, digamos, do Ministério da Educação. Você não pode usar um livro para ensinar algo aos professores e o mesmo livro para ensinar algo para os alunos. Não dá. Se você é do Ministério da Educação e você quer passar algo para os professores, tem que ter um material só para eles, com a linguagem para eles, e outro para os alunos. Então, da mesma forma, assim ele trata desse tema da questão de homem e mulher. Eu não senti, como eu já falei, de proibir as mulheres de lerem esse material. Por que não? Na nossa sociedade decadente, e isso a gente observa, basta você assistir qualquer filme de época, e não precisa ser uma época muito antiga, filmes que se passam em 1930, 1940, você vê que todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, se vestiam com um padrão de recato, um padrão de modéstia, que no judaísmo é chamado de tzniut. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não precisa nem ir a uma praia, mas infelizmente até na rua, nas calçadas, em shoppings, as pessoas se vestem como se nas praias estivessem. Então, se uma mulher tiver acesso a esse livro, vai ser importante, porque eu vou tratar, obviamente, se eu trato de um assunto, e que eu falo que o homem tem que guardar seus olhos, porque existem muitos perigos, muita sedução. Não é coincidência que muitos comerciais e muitos produtos são apresentados sempre com a imagem de uma mulher sedutora, muitas vezes sem recato. Por que isso? Às vezes a pessoa quer fazer, digamos, um curso de inglês. Aí a propaganda do curso de inglês está lá uma mulher muito sedutora, muito... Por que isso? Ele quer inglês. Por que uma mulher? Porque
Todos aqueles que trabalham com marketing sabem, conhecem, ainda que eles ignorem o conceito espiritual, eles conhecem o conceito prático. Colocou uma mulher sedutora, é um imã fortíssimo para a atenção dos homens. Então, se você quer ter um produto, e você vê isso muitas vezes, comercial de perfume. Todo comercial de perfume apela para esse lado da luxúria, esse lado sexual. Como se a função do perfume fosse somente essa. Não, você quer usar um perfume, você quer ficar com um bom cheiro, mas praticamente todos os comerciais de perfume apelam para isso. Então, eu acho que vai ser importante, caso uma mulher leia a apostila, não só ela ensinar seus filhos, talvez comentar sobre o assunto com o seu marido, mas também se policiar. Se preocupar com que roupa ela vai estar vestindo, se essa roupa vai chamar a atenção de homens. Mas qual o problema da mulher se sentir bem, ter o seu ego inflado, ter sua autoestima elevada? Qual o problema da mulher se vestir de uma forma que vai chamar a atenção dos homens na rua? Nós vamos ver no estudo profundo da Kabbalah a consequência que isso traz para a mulher. Uma mulher que anda de uma forma provocante e que leva homens a cometerem pecados que são desdobramentos, de não guardar os olhos e o problema espiritual que traz para ela. Então, por conta disso, eu mantenho. Outro detalhe que a Halakha, Shulchan Aruch, vai explicar sobre as leis de recato, modéstia e ihud, a questão também ligada a isso. Então, tanto o homem quanto a mulher tem que tomar cuidado para nunca ficar num ambiente fechado. Um homem e uma mulher que não são marido e mulher, evidentemente, ficaram no mesmo ambiente, isso é muito perigoso, tá? Então, Mussar e Halakha. Ainda que seja um material direcionado para os homens, não é excludente para as mulheres, ok? Esse aí é o programa de hoje. Estou dando uma pincelada, estou dando um aperitivo. Quando eu for gravar o vídeo sobre esse tema, aí, evidentemente, vai ser uma coisa mais direta possível para a gente aproveitar todo o tempo, ok? E entendermos esse assunto. Provavelmente, talvez um vídeo não vai bastar. Talvez eu tenha que gravar uma série de vídeos, ok? Então vamos lá. No título chamado Os Olhos e Sua Importância, disse Ravá no Talmud, Talmud Sotá, página 8a. O Yetzer Hara somente domina aquilo que os olhos veem. Percebeu que quando Hashem deu a Torá, deu os Luchot Abrit, as tábuas da aliança, as duas tábuas, a última mitzvah que Hashem colocou é não cobiçar. Cobiçar a mulher do próximo, o animal do próximo, a casa do próximo, tudo coisas que são vistas. O Eterno nos livre, mas uma pessoa, talvez que é deficiente visual, ela não comete esses pecados de cobiçar o que é do próximo, ele nem vê. Se passa uma pessoa com um carro bonito, se passa uma mulher casada, vestida ou não, de forma apropriada, ele não está vendo, ele nem sabe. Por isso que os sábios falam que o Yetzer Hara domina sobre o que os olhos veem. Não sobre o que os ouvidos ouvem, mas sobre o que os olhos veem. Então, às vezes, você vai assistir um filme, o filme é inocente, de repente aparece uma cena imprópria. Aparece uma mulher sem recato, ou aparece uma cena, imprópria. E aí, o que você faz? Já está assistindo, deixa rolar, é normal. A Torá, no Sefer Bamidbar, e estamos nessa semana a estudar o Sefer Bamidbar, livro de Números, como for conhecido. O capítulo 15, versículo 39 diz: E não vos desviareis, indo atrás de vossos corações e atrás de vossos olhos. Então olha novamente Hashem ensinando, nos dando o segredo. Temos que tomar cuidado com os nossos corações. O que são os nossos corações? Nossos sentimentos. Vivemos uma sociedade de valores deturpados, onde as pessoas querem fazer o que bem entendem, baseadas em seus sentimentos. E quando fazem algo errado, elas se vitimizam.
e colocam a culpa nos outros porque elas tiveram seus sentimentos magoados e tudo o que importa são os sentimentos dela e etc, etc. Mas nossos sentimentos muitas vezes são enganosos. Quantas vezes vimos uma situação e tivemos ali um primeiro julgamento completamente errado e depois à frente nos foi revelado o que de fato aconteceu e etc. Muitas vezes, às vezes, até ficamos aliviados que não agimos de uma forma errada. Falamos, puxa, Baruch Hashem, que eu vi essa situação e deixei dessa forma. Imagina se eu tivesse feito aquilo. Puxa, hoje já está muito arrependido. E a mesma coisa são os olhos. Lemos 2 vezes por dia quando recitamos o Shema. O Sefer HaHinur, que é o livro que aborda os 613 mitzvot da Torá, nos diz respeito desta mitzvah de proteger nossa visão. Mitzvah 387. E qual é a importância dessa mitzvah de proteger nossa visão? Esta mitzvah é verdadeiramente fundamental na religião. Agora eu vou trazer um relato, tá? No livro excelente que eu li do Rabino, acho que é Rabino Isaac Dish. Eu falava de rir, mas acho que eu ouvi o Dor falar Isaac Dish. Então, provavelmente deve ser essa a pronúncia correta. Tinha um grande rabino Talmud. Eu vou tentar contar a história para chegar a tempo. São 9h41, o programa daqui a pouco vai ter que terminar. E o que acontece? Ele tinha o grande mérito de cuidar de seus olhos. Ele nunca havia olhado para a fisionomia de nenhuma mulher. Você fala, puxa, que grande Sadik. Sim, mas isso atraiu a atenção do... Vamos chamar de Katan. Nós aprendemos recentemente na nossa yeshiva. Eu estou falando do adversário, que seria, na nossa pronúncia, com a letra S, mas a gente vai tirar o S e vai botar o C. E ao invés de chamar como um dos nomes dele, vamos chamar de Katan. E Katan, em hebreu, se chama pequeno. Tá? Então, Katan, vendo aquilo, foi diante de Hashem e pediu, falou, Hashem, deixa eu testar esse rabino, ele é muito sábio, muito íntegro, grande sadik, nunca olhou para a fisionomia de mulher, deixa eu ir. O que Hashem respondeu? Nada adianta. Ele é um grande sadik, você vai perder seu tempo. Para quê? Ir. Mas o Katan insistiu, e Hashem falou, tá bom, pode ir. E aí, o Katan apareceu então a Rabi Matia como uma linda mulher, como eram as mulheres do tempo de Naamá, a irmã de Tuval Caim, que não existiam mais. Só um parênteses, está nesse material também. Essas mulheres eram tão bonitas, mas tão bonitas, que elas acabaram atraindo a atenção de 2 anjos. Mais à frente, em outra oportunidade vamos falar sobre eles, que ao verem essas mulheres, não se aguentaram e tiveram relações com elas. Dessas relações nasceram os gigantes, ok? Continuando. Então o Katan apareceu na forma de uma dessas mulheres na frente do rabino. O que o rabino fez? Ficou olhando. Nada disso. O que ele fez? Virou o rosto. Então, ele está aqui de frente, apareceu, ele virou o rosto. Virou o rosto, aí apareceu nessa direção, ele virou o rosto para o outro lado. E aí apareceu novamente. O rabino, percebendo que não tinha muito o que ele fazer, chamou um de seus discípulos, pediu, por favor, me traz um prego, por favor, meu bom discípulo. E o discípulo trouxe. Aqui, meu mestre. Ele pegou o prego e furou seus 2 olhos.
ficando cego, evidentemente. Pronto. Agora ele ia continuar mantendo-se puro, sem cometer a haverá de olhar para a mulher. Mulher que não era dele, obviamente, a mulher dos outros, mulher alheia. Quando o Catan viu o que o Rabino fez, ele estremeceu e caiu para trás. Nesse exato momento, Hashem chamou o próprio anjo Rafael, que é o anjo da cura, e Hashem ordenou-lhe que o anjo Rafael fosse curar o Rabino. Você fala, puxa, que história maravilhosa, que grande final feliz. O anjo vai lá curar o Rabino e Baruch Hashem. Só que quando o anjo vai para curar o Rabino rejeita. Ele fala, não, o que está feito, está feito. O que passou, passou. Mas Hayá. Então, o anjo Rafael, ou Refael, como queiram chamar, voltou a Kadosh Baruch Hu e contou o que ordenasse. Então Hashem ordenou que o anjo voltasse para falar com o Rabino Matia e que lhe dissesse que o Criador, ou seja, o próprio Hashem, é o fiador de que o Yetzer Hará não voltará a incomodá-lo. Em seguida o anjo foi e curou. Então você imagina, puxa, história complicada, né? Complicada. Se o Rabino falhasse e olhasse, desejasse aquela mulher, teria sido reprovado nesse teste, teriam graves problemas. Mas ele passou nesse teste e o que aconteceu? Hashem falou, sou o fiador dele. Nunca mais ele vai passar por algo nesse sentido. Ou seja, está garantido. Esse mérito dele de guardar os olhos é dele, está guardado. Ou seja, no final das contas ele recebeu uma recompensa enorme. Os sábios explicam que nós temos dentro de nós essas forças, principalmente o homem, de não guardar os olhos, de querer olhar e desejar, etc. E para nós entendermos um pouco disso, como isso funciona na prática, nós temos esse desejo para que nós possamos retificá-lo, ou seja, corrigi-lo. Mas como isso acontece? Imagina que dentro de você tem um tipo de metal. Você tem um metal dentro de você. Esse metal é essa inclinação maligna, para os desejos da luxúria, para os desejos sexuais ilícitos, né, para essas ilusões que o nosso mundo oferece, as ilusões, os enganos de que um homem, se ele buscar suprir seus desejos sexuais de forma desenfreada, ele vai ser feliz, e isso é a grande meta da vida, etc, etc. Então, quando uma pessoa passa por um grande teste, ela tem esse metal dentro dela, é como se esse grande teste fosse ali um imã que atraísse aquele metal. Então esses grandes testes são, na verdade, uma faca de dois gumes, como chama o ditado popular. Porque aquele metal que está dentro da pessoa vai atraí-la para aquilo. Ora, se o metal está dentro da pessoa, a pessoa vai ser atraída para o imã. E aquele imã é um imã de impureza, de tumá, de coisas relacionadas aos ilícitos sexuais. Então, se a pessoa se deixar levar, ela vai se aderir àquele imã e, na verdade, ela vai virar escrava daquilo. Mas e se a pessoa conseguir resistir? Como o Rabino Matia Ben Harash resistiu. Então, aquele metal que está sendo atraído pelo imã vai fazer uma força e a pessoa vai fazer uma força oposta, até que vai chegar um momento em que, no caso, ele passou no teste e na nossa alegoria equivale ao metal sendo retirado do corpo dele e grudando naquele imã. Então, na verdade, o que é uma grande dificuldade é também um grande presente se nós passarmos no teste. Por isso que Hashem falou, ele nunca mais vai ser testado nessa área. Eu sou o fiador dele. Pode falar para ele que ele pode voltar a ter a visão dele. E por que isso? Porque aquilo que existia foi retirado. Ele
Ele venceu isso, essa inclinação, ele superou. E eu sei que vocês estão nos assistindo agora, tem pessoas, tem Yudi, tem Bnei Noah. Eu sei que vocês são pessoas muito dedicadas a Kadosh Baruch Hu. Eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês, que vocês fizeram tshuva, alguma atividade do passado que você descobriu que era ilícita, de acordo com a Torá, e você teve que lutar muito contra aquilo. Não sei, talvez comer camarão, talvez comer porco, talvez ver coisas ilícitas para os olhos, talvez ficar na roda de amigos que não são pessoas respeitosas, pessoas de bem. Eu tenho certeza que no início que você se deparou com essa nova realidade. Olha, a Hashem quer que eu faça isso, mas eu fazia aquilo e eu gosto de fazer aquilo do passado. Eu tenho certeza que foi muito difícil para você, né? Talvez ter que mudar paradigmas, ter que parar de comer camarão, comer carne de porco, comer coisas imundas. Talvez você fosse um grande fã de paella, né? Frutos do mar. Mas eu tenho certeza também que se vocês superaram todas essas dificuldades, eu poderia afirmar, sem sombra de dúvidas, que muitos de vocês hoje nem aguentam chegar perto dessas coisas. Que o cheiro do camarão que você gostava tanto, talvez hoje até te enjoe. Que ver a figura de um porco, ou de carne de porco, também traz sentimentos não tão bons. Que ouvir certas coisas, certas palavras, sejam palavrões ou comentários ou piadas pornográficas, coisas desse tipo, coisas que a gente costumava diariamente ouvir, incomoda, dói o ouvido. Você tivesse um botão de liga e desliga a audição, você com certeza iria apertar esse botão para não ouvir aquilo. E por que veio esse sentimento? Porque você superou esse teste. Então aquele metal ruim que está dentro de você, você superou, lutou, ele foi arrancado. Baruch Hashem, hoje aquilo não faz mais parte de você. Isso é, de uma forma simples, né, a explicação dessa alegoria. Então, se a gente tem isso em mente, a gente consegue vencer. Uma vez, uma paraxá que foi retirada porque era antiga, né? O nosso líder, Marcos Andrade, ele explicou também de uma alegoria contra uma sabedoria indígena. E aí nós voltamos ao início da paraxá, que existe sabedoria nas nações, mas não existe Torá. Mas a sabedoria indígena dizia que dentro do ser humano, dentro de cada um, existem dois lobos. Um mau e um bom. E aí aquele jovem discípulo índio, né, perguntou ao seu mestre, falou: mestre, então qual irá dominar sobre o homem? E o índio responde: aquele que recebeu mais alimento, porque é o mais forte. Então, se alguém acha que pelo fato de ter um grande desejo de ficar olhando para mulheres ou para coisas impróprias, pelo fato de ter esse grande desejo, isso é um sinal de que você deve continuar fazendo isso, pode parar por aqui. Você tem esse grande desejo, porque a Hashem te deu bastante matéria-prima para você retificar, para você lutar contra isso, para você se alinhar de acordo com a orientação dos sábios, e aí você trazer a elevação para esse mundo físico, esse mundo material. Está escrito: todos os problemas da humanidade acarretados pelo pecado de Adão e Havá, comerem do fruto proibido, tiveram início com o fato de Havá não ter controlado seus olhos. A Torá nos diz em Bereshit 3, versículo 6: Vatere aisha kitov aetz lemachal vechi ta'ava u laenaim. E a mulher viu que boa era a árvore para comer e que desejável era para os olhos. Vatekar mepiriô vatochal. E pegou de seu fruto e comeu. Em seguida deu a seu marido para comer também. Caso Havá tivesse controlado sua visão sobre o fruto proibido, não teria chegado ao ponto de pecar. E como é que nós vamos resumir isso?
que é o fruto proibido que Havá viu? É toda e qualquer coisa proibida que a gente olha e cobiça. A grama do seu vizinho, você está olhando para ela e falando, puxa, a grama dele está mais verde que a minha. Hashem proibiu de fazer isso. Então, se você não controlar seus olhos, você vai ficar só cometendo transgressões atrás de transgressões. Ao invés de você retirar aquele metal de dentro de você, você vai se grudar ao imã. E aí, se você cobiçava um item do seu vizinho por dia, no outro dia talvez você está cobiçando 2 itens, depois 3, depois 4. Hazve Shalom, né? Que o Eterno nos livre, talvez isso vai desdobrar outros pecados, talvez daqui a pouco vai querer cometer roubo, furto, fraudar o vizinho e etc, etc. Tudo começou por causa de olhos não treinados, ok? E aqui se resume tudo isso nessa apostila. Vou escrever aqui a frase. Não olhar para as mulheres, principalmente a mulher do próximo. Então, o homem solteiro, ele evidentemente, ele é solteiro, ele tem que confiar em Akadosh Baruch Hu e orar pedindo para ele encontrar sua alma gêmea, etc. E sempre controlar os olhos dele. O homem solteiro ele tem uma posição muito perigosa, porque, diferentemente do homem casado, que tem sua esposa e pode, evidentemente, dentro do conceito correto da Halahá e também da orientação do Zohar, ter uma relação pura, elevada, agradável, ter olhos somente para sua esposa. O homem solteiro não tem isso ainda. Então tem que ter atenção redobrada, tá? Se achar que pode olhar para tudo que é mulher, porque ele é solteiro, ele está escolhendo, etc. Um erro, tá bom? Um erro grave. Até porque se uma pessoa anda na rua e fica olhando para tudo, ele não tem certeza se ele olhou para uma mulher que é casada ou não. Então, está cometendo o pecado de estar cobiçando ali a mulher do próximo. Então, tem que guardar os olhos. Um exemplo de um grande tzadik, nosso patriarca, Avraham Avinu. Avraham Avinu, por sua vez, tinha controle absoluto sobre seus olhos. Quando Avraham estava próximo do Egito, a Torá nos relata, Bereshit 12, versículo 11. Vaiomer el Sarai isto, ine nayadate, ki isha yefat mareat. E disse a Sarai, sua esposa, agora sei que você é uma mulher bonita. Sobre isso, Urash comenta que até então não se apercebera deste fato, pelo comportamento discreto entre eles. Antes de entrarem no Egito, foi necessário que Abraão falasse sobre isso apenas para justificar por que ele teria que dizer aos egípcios que Sará era sua irmã, para que os egípcios não quisessem matá-lo para ficar com sua esposa, pois até então não havia dado ênfase à sua beleza. Nota-se então que mesmo em um caso que seria permitido, pois Sará era sua esposa, Abraão preservou-se, pois a Torá nos diz, em Vaikra 19, versículo 2, Kedoshim Ti'u, sede santos. Nossos sábios explicam sobre isso. Yevamot 20a, Kadesh Atzemar Bamutar Lecha. Santifica-te no que te é permitido. Ou seja, mesmo nas coisas que a Torá permite, não podemos nos exceder, como também na comida, na bebida, etc. Ok? Eu teria que entrar agora em outro ponto, que é a gravidade do pecado. Esse ponto seria o ponto específico, onde eu vou abordar grande parte daquele vídeo, né, bastante texto do Zohar, bastante segredos da questão da época de Noah, e antes da época de Noah, o que aconteceu. Expliquei a questão dos anjos que viram as mulheres daquela geração, mulheres que eram muito bonitas, e tiveram relações com elas, geraram gigantes. Tá, mas no que isso acarretou no resto da humanidade? No que isso acarretou? Ok? E nós sabemos que acarretou em grandes problemas, e nós vamos ver isso de forma mais profunda, tá bom? Em próximos momentos, em próximos encontros, em próximas oportunidades. Agora já são 9h59, já tivemos aí 45 minutos de programa. Agora o novo programa tem um tamanho menor, reduzido, ser mais direto ao ponto. Eu vou pedir os pedidos de orações, e caso tiver alguém que fez alguma pergunta, eu vou olhar o chat aqui também, tá?
Se alguém fez alguma pergunta, eu vou ver se eu preciso aqui responder, tá? Ainda posso entrar no curso da AT? A Elba Maria perguntou. Com certeza, você pode acessar nossa página, chama beitelchama.com.br. Lá você tem acesso à nossa loja virtual. Na nossa loja virtual você pode adquirir o curso da AT. Ok? Fica à vontade. Mensalidade, um valor totalmente simbólico, R$40. Você ganha uma apostila na sua casa e você ainda tem direito a assistir a aula ao vivo online toda terça-feira, das 20 às 21 horas. Ok? Erisvaldo Souza perguntou, gente, eu sou novato, posso fazer uma pergunta para vocês? Com certeza, Erisvaldo. Fica à vontade, tá? Escrever aqui alguém da Holanda. Tem pessoas da Holanda assistindo. Sejam bem-vindos. Foi perguntado saber qual o nome verdadeiro do profeta Moisés, se é Meushua ou Moshe. Os sábios explicam que Moshe foi o nome que a egípcia deu a Moshe Rabbeinu. Ele era um bebezinho de 3 meses de vida, né? 3 meses de idade, digamos assim. E com toda a certeza do mundo, os pais deles, que eram grandes sadiquim, Amram e Yocheved, se não me engano, era o nome de sua mãe, né? E ainda tinha sua irmã mais velha, Miriam, que ainda acompanhou e viu todo o destino da Tevá, da arca, como cheira bem dentro. Com toda a certeza do mundo, eles deram o nome a ele. Mas a Torá não fala desse nome. Então existem vários textos, vários sábios, que falam qual era o nome de Moshe Rabbeinu. Se não me engano, existe uma lista com 7 ou 10 nomes que ele tinha. Eu aprendi que quando ele nasce, os pais falam que ele era bom em hebraico é Tov, então provavelmente o nome dele era Toviá. Toviá, no nosso português seria algo como Tobias. Tobiá. Mas eu li recentemente também essa lista de vários nomes que Moshe tinha. E também tinha outros nomes, tá, relacionado a isso. Então, em relação à pronúncia Moshe, tá? Essa é a pronúncia. Mas ele tem esses outros nomes, tá? Uma pergunta aqui muito boa. O Ericles Júnior perguntou: quanto a pessoa que trabalha em um ambiente onde só tem mulheres e somente um funcionário de sexo masculino, como devemos proceder? Eu já vou adiantar algo. Nessa primeira aula nós aprendemos a importância de guardar os olhos, que esse é o passo fundamental de nosso serviço a Hashem. Se uma pessoa não guarda os olhos, ela não vai só cometer pecados da área sexual, ela vai cometer os pecados da área da cobiça. Quem cobiça o que é dos outros, comete furto, comete roubo, exala também o olho mau, atrai seres malignos que vão ali se acoplar à pessoa para se alimentar da energia dela. Enfim, a vida vai ficar muito complicado por conta desse problema de não guardar os olhos. Ok? Então nós já entendemos isso. Agora um outro ponto. O homem sabe que ele tem que guardar os olhos, ele sabe que infelizmente no mundo existem mulheres e muitas se vestem de uma forma sem recato. E aí vem a questão, como ele deve proceder? E aí nós temos que entender um outro ponto da Torá, que é uma proibição muito séria de envergonhar uma pessoa em público. Ok? Então, essa proibição de envergonhar a pessoa em público, ela é tão grave, que os sábios a comparam com o homicídio. A pessoa que envergonha a pessoa em público é considerada homicídio. Então, se você tem seu trabalho, tem mulheres no seu trabalho, a partir de hoje você não vai ficar falando com elas assim, tapando seus olhos ou olhando para o outro lado, nada disso. Porque isso vai poder constrangê-las. Você vai constrangê-las, vai falar, que isso? Porque ele nem olha para mim, o que eu fiz, o que eu tenho, etc. Você não pode constrangê-las. Então, isso torna a missão mais difícil ainda, é óbvio, eu sei, mas fica feliz porque quanto maior dificuldade, maior o mérito, maior vai ser o presente que ele vai receber. Mas nós temos que, ao mesmo tempo, evitar olhar e evitar que a pessoa se constranja. Vou dar um exemplo. Digamos que você vai num banco, você está lá na fila para ser atendido, e a pessoa do caixa é uma mulher e ela está vestida, digamos, com decote. Você sabe que se você olhar para frente, você vai ver aquilo.
Mas você sabe que você tem que falar com ela, porque você está ali para fazer uma operação bancária. Você tem que falar, tem que se comunicar. Hoje em dia, Baruch Hashem, existem smartphones. Então você pode chegar ali, fingir que está em algum aplicativo e falar com ela olhando para o celular. É normal hoje pessoas andarem na rua olhando para o celular, inclusive algumas pessoas, infelizmente, até tropeçam, etc. Então você não vai constranger a pessoa. Você vai evitar de olhar para ela naquela situação e ela vai pensar, puxa, que pessoa bem viciada em celular, etc. Ela não vai se sentir mal. Então hoje em dia, Baruch Hashem, existe celular que você pode usar para disfarçar, tá bom? Nesse caso. No seu trabalho, evidentemente, é importante você conversar com as mulheres aquilo que é pertinente ao trabalho, ou seja, jamais jogar a conversa fora. A Halahá também proíbe o homem de ficar conversando com mulheres, né, de forma batendo papo, porque isso gera também outros problemas relacionados a essa área. Nós sabemos disso. Então, evidentemente, tem que tomar cuidado dessa forma, ok? O derramamento de sêmen é a pior transgressão? Sim. O Zohar explica a pior transgressão. A Torá fala que a terra foi inundada por causa do pecado de roubo. O Talmud fala que o roubo é a pior transgressão. Mas o derramamento de sêmen, ele engloba nele não só a questão do roubo, mas também a questão do homicídio. E um grave problema, nós vamos entender por isso, tá? Ou por que é o pior problema. E é complicado, porque é uma coisa assim totalmente considerada normal na nossa sociedade, a pessoa fazer isso, né? Existe uma série de filmes voltados para o homem fazer isso, derramar sêmen em vão. E a gente aprende que é o pior pecado, né? Às vezes a pessoa acha que o pior pecado é tirar a vida de outro ser humano, mas aí quando a gente estuda a Torá, a gente aprende que depende. Se esse outro ser humano invade sua casa e ele está armado, você pode tirar a vida dele, porque ele vai tirar a sua e da sua família. Então existem casos que a Torá diz que retirar a vida de outro ser humano é lícito. É algo conhecido como a legítima defesa. Mas no derramamento de sêmen em vão não existe isso. Né? Não existe essa legítima defesa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ok? Gente, uma boa noite a todos. Ok? Desejo Laila Tov e que possamos estar juntos, Bezerat Hashem, em próxima oportunidade.